mais haverá o exaurimento do crime. O recebimento da vantagem, o exaurimento do crime de concussão. Trata-se, pois, de crime formal, em que a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige o resultado naturalístico. Os sujeitos podem, ao mesmo tempo, responder por concussão e corrupção ativa. Por exemplo, o médico do INSS, que exige dinheiro do paciente para a realização de exame já homologado. Vamos lá. O funcionário público que exige a vantagem devida responde por concussão. E a pessoa que paga responderia por alguma modalidade de corrupção? Sim ou não? Entendeu? O funcionário público que exigiu, todo mundo já concorda comigo, se ele exigiu, na hora que ele exige a vantagem devida, ele pratica a concussão, beleza? Não precisa nem receber a vantagem. Mas e aquele que pagou a vantagem? Ele responde por algum crime? A resposta é, ele não responde por nenhum crime. Por quê? Porque ao contrário da corrupção ativa e da corrupção passiva, que eu tenho o corruptor e o corrompido, em que um dá a vantagem e outro recebe, ou um solicita e outro fornece, os dois respondem. Aqui não. Aqui na concussão, um vai responder pela concussão, mas o outro não responde. Por que ele não responde? Porque não há previsão típica. Mas, basicamente, porque ele entrega a vantagem devida devido ao temor reverencial que ele tem em relação ao funcionário. Sim, o crime já estava consumado. Mas ele só se dispõe a entregar aquela vantagem por causa do temor reverencial que ele tem em relação àquela pessoa. Ele não tinha intenção de vantagem, é isso? Oi? Isso é porque ele não tinha a intenção de... Não, ele não tem, a princípio, intenção de praticar nenhuma conduta ilícita, de dar a vantagem para o funcionário. Mas o funcionário tem sobre ele um certo poder. E ele usa esse poder para exigir essa vantagem. E ele entrega a vantagem devido ao temor reverencial que ele tem em relação ao funcionário. Gente, para terminar essa nossa aula, excesso de exação. Excesso de exação tem tudo a ver com a sonegação fiscal, né? Por quê? Porque se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, ele responde por o excesso de exação. O excesso de exação nada mais é do que a exigência de tributo que sabe indevido, ou a cobrança vexatória do tributo, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, também crime de grave potencial ofensivo. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, ele responde por excesso de exação qualificado, porque aqui é a pena de reclusão de 2 a 12 anos, tá? Como houve um aumento da pena mínima e da pena máxima, eu vou ter, então, tecnicamente, uma qualificadora. Agora, veja bem, qual a diferença entre o excesso de exação qualificado e o peculato? Porque aqui ele está desviando em proveito próprio o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Qual a diferença? Qual a diferença entre o peculato desvio e o excesso de exação qualificado? É porque, gente, no peculato desvio, não há necessidade de que seja imposto que ele recebeu indevidamente para os cofres públicos. Na verdade, o excesso de exação qualificado é uma espécie de peculato desvio especial. Por que é especial? Porque se for uma verba que ele recebeu
um tributo, um imposto, para recolher aos cofres públicos e ele se apropria, ele vai responder pelo excesso de exação qualificado. Tá? Então, ele vai se apropriar de uma verba que ele recebeu indevidamente. Objetividade jurídica, tutela da administração pública, sujeito ativo só o funcionário público, trata-se de crime próprio, sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, o particular que entregou aquele imposto indevido que foi, eventualmente, desviado pelo funcionário público. Exação significa cobrança rigorosa da dívida ou imposto. Cobrança rigorosa pode ser a cobrança indevida ou pode ser a cobrança vexatória. Objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. É o tributo ou contribuição social indevidos. Elemento subjetivo, dolo, na conduta de sabe, se ele sabe que é indevido e cobra, conduta dolosa, ou culpa, na conduta de devia saber. Ele é um funcionário do fisco. Como é que ele não sabe que aquilo não é ilegal que ele está cobrando? A consumação se dá com exigência indevida ou com um meio vexatório ou gravoso. Portanto, eu tenho um crime material que exige o resultado, exigência indevida. Aqui não, né? Porque só a exigência indevida, ainda que não haja o pagamento, aqui é formal. Com o meio vexatório, sim, é conduta material. Tentativa admite-se na modalidade de exigir, se essa exigência foi por uma carta e essa carta foi interceptada antes de chegar na mão da vítima. E o excesso de exação qualificado nós já vimos, é quando ele se apropria de um imposto e fica consigo, né? A ação penal, como nós já vimos, ela é pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público o processo e a promoção da denúncia, sem que haja necessidade de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Na próxima aula, nós vamos ver crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, parte 3. Alguma dúvida, alguma pergunta?